prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, para falar de alguns assuntos ligados aqui ao município. Acampamento Farroupilha sendo realizado na sua 4ª edição. Tivemos desfile cívico-militar que foi muito legal, 10 mil pessoas, a estimativa aí de público no último sábado também no Parque Professor Teobaldo Dick, mas tem outros assuntos como, por exemplo, uma pesquisa nacional, um ranking de competitividade dos municípios e Lajeado avançando, já estava numa boa colocação, subiu 6 posições e agora é o 24º colocado no ranking nacional, segundo no estado, atrás apenas de Porto Alegre. E é certamente um motivo de comemoração esse tipo de divulgação, né, prefeito Marcelo Calmo? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a gente comemora porque, inclusive, a gente, sempre que vem um resultado desses, a gente procura entender e dedica algum tempo para analisar potencialidades onde se pode estar melhorando. E uma dos retornos que a gente recebeu dos organizadores da pesquisa, que é feita com base em dados públicos, dados que estão à disposição de qualquer cidadão, é de que chegar numa boa posição é difícil e se manter é muito difícil. E ter esse crescimento é ainda mais complicado. E a gente saiu da posição 30 no Brasil para 24 no Brasil, 9 na região sul, e destas da região sul, entre as 10 melhores, são 2 cidades do Paraná, 2 do Rio Grande do Sul e 6 de Santa Catarina. E em segundo lugar, então, aqui no Rio Grande do Sul, atrás de Porto Alegre, no conjunto de todos os indicadores. Seguindo nessa linha, né, de boas notícias, tem em relação à habilitação de serviços da Fundef para receber recursos do Estado, já teve reuniões ocorreram aqui em Lajeado, reunião também com a Arita Bergman, né, a secretária de Saúde do Estado. O que se pode adiantar já em relação a isso e o que de benefícios, né, trará aqui para Lajeado e para a região? Esse é um movimento, os movimentos que a gente fala, assim, os 2 principais programas do governo, se a gente for analisar, Promove e Pacto, né? Eles buscam mexer na cultura de cidade. E nessa cultura de cidade, um dos pontos é demonstrar o quanto a participação de todos os atores em políticas públicas ou em negócios de relevância, eles são fundamentais. E aí tem se construindo essa proposta também de parceria para o serviço da Fundef, onde tem acontecido uma grande união de esforços entre a Fundef, Hospital Bruno Born, Univates e Prefeitura de Lajeado, para que com o conjunto de esforços nós possamos estar melhorando ainda mais o serviço da Fundef. Recentemente a gente teve conhecendo o trabalho que Bauru faz, que é referência na América Latina, para o serviço de lábio leporino e também deficiência auditiva. E o serviço de Bauru vem passando por uma grande transformação por conta de uma nova intervenção que a USP faz no serviço. E então eles vão ter que se remodelar. E esse conjunto, conhecendo essa potencialidade, conhecendo como funcionava Bauru, a Fundef tendo essa grande trajetória, mais de 30 anos prestando serviço, e a gente conseguindo fazer essa organização de cidade para dar mais robustez ao serviço magnífico que a Fundef faz, nós buscamos ser referência. Começamos no Rio Grande do Sul, porque o Estado inclusive reconhece que é o único serviço que trata do início até o fim do tratamento. E o fim do tratamento não é simplesmente a cirurgia. Tem todo o acompanhamento posterior com fonoaudiólogo, com psicólogo. É o único no Rio Grande do Sul. Nós podemos estar concretizando um serviço de referência nacional e essa comunhão de esforços, então, foi apresentada para o Estado. Como foi uma primeira reunião, são temas que demandam de construção, de amadurecimento e assim por diante. Mas foi muito bem recebido e se abre oportunidades muito grandes que agora a gente está trabalhando na construção disso tudo. Acho que teremos boas novidades logo na frente. Esse logo na frente seria ainda esse ano? Seria questão de meses? E o que na prática vai mudar ali, questão de valores e tudo mais que é feito? Depende de cada uma destas entidades que estão buscando
a concretização destas parcerias entre Univates, entre Fundef, entre HBB e entre município, amadurecerem a participação de cada uma no processo. Então, isso é algo que vem sendo amadurecido, vem sendo discutido em cada uma das diretorias, e isso ainda não está concluído. Então, esse é um processo muito importante que está em curso. A partir do momento que se consegue a habilitação do Estado, se consegue uma nova fonte de financiamento também pelos serviços. Nesses 30 anos, a Fundef ela atende essencialmente o SUS, e ela recebe um repasse da União, mas um repasse que não dá conta de manter todas as estruturas, todos os serviços que são oferecidos, porque a tabela do SUS ela fica estanque e, naturalmente, com o passar do tempo, os serviços vão tendo modificações de valores. Mas o fato de ser SUS, ela possibilita também que sejam agregados novos recursos por parte do Estado. E isso se buscou apresentar para o Estado e fomos muito bem recebidos, estamos muito otimistas também com essa ampliação de potencialidade e tendo mais recurso, tem mais opções, tem mais alternativas para o tratamento oferecido pela Fundef. Seria para esse ano? Esperamos que sim, porque no ano que vem o Estado passa por as limitações que a assinatura do termo de renegociação da dívida federal e o próprio orçamento do Estado tem uma redução por conta de impacto de ICM, de combustível e assim por diante. E nesse ano a gente entende que há uma janela de oportunidade muito significativa para credenciar, e depois de credenciado, a tendência é que siga com garantia do recebimento destes recursos. Hoje a Fundef atende pacientes de Lajeado, região e do Estado, né? 400 municípios. Isso. Uma vez que, né, ocorra essa alteração, né, e seja colocada em prática, atenderia nacionalmente. E esses atende no Rio Grande do Sul. Atende, na prática, a Fundef já atende os 400 municípios e não recebe a complementação. Uhum. Então, se busca o credenciamento, se apresentam os dados. E é muito interessante porque é uma entidade extremamente robusta, com 30 anos de história, com 30 anos de dados para serem apresentados para o Estado. E isso facilita, então, essa sequência e essa possibilidade de recebimento de recursos que faria muito bem para a entidade. Mas viriam pacientes de fora do Estado também? Eles já vêm hoje. De fora do Estado também? É um número reduzido de fora do Estado e é principalmente no Estado. As outras regiões, elas também têm serviços credenciados, e São Paulo, no centrinho de Bauru, o volume de atendimentos é 10 vezes maior do que aqui em Lajeado, a Fundef. Enquanto a gente faz em média, a Fundef faz em média 30 cirurgias por mês, lá são 300. E assim também o serviço ambulatorial e uma série de outras atividades. Mas seria uma qualificação muito grande e essa possibilidade de estar sendo um âncora Brasil e talvez América Latina. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, estamos a menos de 20 dias das eleições e a gente sabe que é um período que mexe bastante, né? Inclusive, o seu nome foi fortemente ventilado para ser candidato a deputado estadual, acabou não concorrendo. Já falamos aqui sobre preferência para deputados, né? Tem alguns nomes que o Marcelo Calmo apoia, mas nos últimos dias tem chamado a atenção especialmente o seu apoio, a sua ligação com o governador eleito, Eduardo Leite, que está buscando a reeleição nesse ano, sendo que o seu partido, o PP, tem o Heinz como candidato. Isso tem lhe gerado algum tipo de problema? A gente sabe da sua ligação, né, com o Eduardo Leite ao longo de todo o seu mandato, aí da parceria de algumas obras que foram feitas, né? Como é que está essa situação? O prefeito Marcelo Calmo está apoiando o Eduardo Leite, que é do PSDB, e não o Heinz do PP? Olha só, eu entendo que a gente pode e deve apoiar, e apoiar significa falar bem, servir de exemplo, porque afinal de contas a gente tem relação mais próxima com esses membros do Poder Executivo ou do Legislativo, a gente tem essa proximidade porque trabalha com serviço público. Então a gente pode falar bem de mais de um candidato. E quando eu faço questão de dizer que eu apoio Eduardo Leite, porque sim, ele foi, para mim pessoalmente, para o Marcelo Calmo, foi o melhor governador que nós tivemos por conta das várias parcerias que a gente fez em benefício de toda a comunidade.
Da mesma forma, apoio e faço questão de falar bem das parcerias que o senador Reins ele faz de intermediação para nós. O senador Reins, amanhã nós temos uma reunião porque é através do gabinete do senador Reins que nós estamos buscando o processo de regularização de vários lotes lá no Santo Antônio. Então, entendo que a gente que está mais próximo dessas pessoas públicas, que pode dar depoimentos concretos, é importante que a gente fale bem dos candidatos para que o eleitor, quando for fazer análise do seu voto, ele vote de forma consciente. Acredito que a gente, falando bem, a gente acrescenta muito mais do que simplesmente como eu tenho ouvido a propaganda eleitoral agora que tem circulado e são muitas críticas. Não é falando mal das pessoas que a gente vai conseguir crescer, acredito eu. Então, o meu propósito é justamente esse. É servir, é utilizar os exemplos de Lajeado para falar bem das pessoas e, com isso, o eleitor poder fazer a sua escolha para o melhor candidato de acordo com a sua característica. Mas o senhor só tem um voto, já está decidido? O voto eu não abri, eu faço questão de dizer isso também. Mas já está decidido? Sim, eu tenho decidido, mas também pretendo não abrir o voto por ser um voto guardando aquele assunto de ser voto secreto, mas faço questão de defender, tanto falar bem do apoiar Eduardo Leite, apoiar também o senador Reins, falando bem de todas as parcerias que a gente manteve com eles. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, eu acho que a gente poderia aproveitar também a sua presença aqui para comentar programações aí que têm ocorrido em Lajeado, tanto o desfile cívico que a gente já comentou, né? Tem milhões de visualizações na sua rede social e tem um evento em pleno, né? Tá acontecendo, né? Que é o acampamento Farroupilha e tá muito bonito por lá. O prefeito tem circulado por lá com frequência também e tá bonito o evento, né? Esse ano, claro, ainda mais animado do que no ano passado, né? Estão as coisas melhorando. Vamos começar pelo desfile cívico e a mobilização popular que aconteceu no desfile, ela nos exige que ano que vem a gente repita ele. Então essa é o primeiro fato concreto. Nós devemos em 2023 ter de novo o desfile cívico, não no dia 7 de setembro, porque o dia 7 de setembro o quartel de São Gabriel, que abriga a maior parte dos soldados da região, ele faz seu desfile lá em São Gabriel, mas no sábado subsequente ao dia 7, trazendo todos esses soldados da região para desfilar em Lajeado. Isso é muito marcante. As famílias têm dificuldade de dia de São Gabriel e ver o seu filho servindo a pátria, desfilando aqui na região, é muito marcante. Foi uma das cenas que realmente marcou no desfile de 7 de setembro. Então essa é a primeira realidade. E a segunda, sobre a Semana Farroupilha, nós viemos ano a ano, assim como acontece com o Natal, buscando a cada ano incrementar um pouquinho de novas atividades para dar robustez e dar a amplitude que cada um desses eventos merece. Hoje de manhã a gente fez a reunião de secretários lá no Parque dos Dique, no acampamento Farroupilha, e já estavam circulando as escolas. E dentre as escolas é impressionante o número de alunos interessados em andar a cavalo. E tem 2 cavalos que os piquetes, o CTG, eles oferecem para as crianças. Então, são lembranças, são memórias que vão ficar guardadas com todo esse público. E é muito legal o Parque dos Dique porque a gente reúne aquele que usa bobacha, que usa vestido, com aquele que usa calça de brim, que usa outra roupa. E esse é o intuito da semana mesmo. Tá tudo valendo, né? E para fechar, prefeito, vai ter um ato radical daqui a pouco? 1h da tarde. Olha aí, pessoal. Diga aí o que vai acontecer 1h da tarde, prefeito. O Corpo de Bombeiros está fazendo um treinamento, um rapel, na ponte do Taquari, por conta do mês amarelo, que serve também de treinamento para o Corpo de Bombeiros como um todo. Hoje participamos de uma cerimônia também onde o Corpo de Bombeiros recebeu uma moto aquática para fazer atendimentos tanto no Rio Taquari, e disseram que ela já foi usada e salvou a vida de uma pessoa. Olha só. Ela foi doada pela construtora Leal, então essa parceria entre poder público e iniciativa privada é muito bom para a segurança como um todo. E à 1h da tarde, então, eu vou participar também desse rapel, descendo a ponte do Rio Taquari até a lâmina. Vamos ver como é que funciona. Eu digo que, tendo água embaixo, eu me
Me animo, eu tenho medo quando o chão duro embaixo mesmo. Mas vai ser a primeira vez. Primeira vez que vou fazer um rapel, sim. Prefeito que faz rapel, nós temos, né? Não, olha aí. Não, ele tá que tá. Eclético. Vamos acompanhar então, vamos ver depois tanto como é que na vai se música sair. quanto nas atividades. Tá bom. Prefeito Marcelo Calmo, obrigado por ter vindo aqui à Rádio Independente. Um bom rapel, um bom final de semana e um bom acampamento. Certamente vamos nos falar por lá também. Um ótimo final de semana, expectativa de um final de semana lindo de sol. Então, que as famílias, as pessoas possam comemorar e possam visitar também o acampamento Farroupilha, que a programação segue intensa. Tá certo, obrigada.